Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, estamos aqui de novo, eu sou o Clênio Gonçalves e em parceria com a Unimídia, aqui de Itajaí e com o Instituto Sapiens de Navegantes. Hoje temos mais um episódio fantástico, hoje vamos falar com a Mirella, ela é mãe atípica, então vem comigo que hoje você não pode perder. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. Vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Então bora lá, hoje estamos aqui com a Mirella, seja muito bem-vinda, que orgulho, tá, que tu tá por aqui. O coração tá explodindo, porque eu tenho um carinho enorme pelo Rodrigo Moté, um dos melhores professores que eu já conheci na minha vida. Eu também. E eu tenho a honra de te ter por aqui hoje, mas se apresenta aí pra galera. Bom, turma, tudo bom? Eu sou a Mirella, sou professora de História, trabalho 40 horas no município de Navegantes, dos 6º até os 9º anos. Então, todo aquele entremeio ali é meu, tudo meu. Há 2 anos atrás, eu e o professor Rodrigo Moté, nós adotamos um menino que foi o preenchimento da nossa vida, eu diria até um pouquinho mais, o transbordar da nossa vida. E no processo acabamos descobrindo que o laudo veio, ele é TEA. E como lidar com tudo isso? Porque uma coisa é você ser professora, outra coisa é você ser mãe e ter essa situação dentro de casa. Não foi fácil, não está sendo, mas a gente se adapta. Ei, que legal. Ei, o papo vai ser muito bom hoje. Mirella, já vou de bate-pronto te fazer uma pergunta, tá? É mais fácil ser professora de alunos com TEA ou mãe de um filho com TEA? Bah... Isso não estava no script? Não estava no script. Eu acredito que ser mãe. Mãe. Porque como professora, eu tenho ali 3 aulas por semana. São 45 minutos em cada aula. Então, ali é o tempo que eu tenho de acesso àquela criança para tentar dar o meu melhor e dar um suporte para ela. Mas como mãe, eu tô em casa. Então, eu chego em casa, eu coloco o Brian pra ler, eu coloco ele pra correr, pra brincar, mexer na areia. Eu tenho mais tempo. Então, isso cria um ciclo de desenvolvimento maior, digamos assim. E a responsabilidade, né? A gente tem visto... eu estive 4 anos ali com o Rodrigo no Colégio Dimensão e a gente vê, talvez, um dos grandes desafios, principalmente para o autismo, é a não responsabilização dos pais. Parece que muitas vezes os pais chegam com um laudo, chegam na escola e dizem assim, agora eu tenho um laudo, não cobre mais nada do meu filho. Quando, de fato, a gente percebe que o laudo é uma ferramenta específica para a gente saber como trabalhar com o filho. Sim, isso é um grande problema, porque o laudo tem 2 versões, né? Tem aquele que dá suporte para os pais, então agora tu tem um mapa, você tem o caminho do que fazer, do que traçar para chegar naquela criança. E outros realmente é como, eu não vou utilizar essa palavra porque talvez ela seja errônea, mas seria a muleta do tipo, viu? Você não consegue, mas não, é por causa disso aqui. Mas não é só por causa daquilo ali. Eu tenho um mapa, agora eu consigo chegar nessa criança. E eu preciso da família nisso. Caraca, meu Deus, que pesado! Meu Deus, vamos lá. Mirella, eu lembro o dia que o Rodrigo me mandou uma mensagem com a foto dos pezinhos de vocês com o Brian. Eu estava na escola naquela época e o Rodrigo, assim, vinha partilhando já pra gente, falando do desejo que vocês tinham da adoção. E assim, quando chegou o momento da adoção, foi talvez extraordinário, né? E eu queria entender um pouquinho, porque o objetivo do nosso podcast, do Sapiens Cast, é falar de empreendedorismo e espiritualidade. E hoje nós estamos falando da maternidade atípica. Dentro disso, eu tenho aqui na minha frente uma professora de 40 horas, uma mãe em tempo integral, uma esposa em tempo integral. Como é que a gente concilia tudo isso? Não concilia. Não concilia. Alguma coisa fica no caminho. Não há como. Então, falando sobre o processo de adoção, porque por mais que você saiba que vai acontecer, quando chega, nem você acredita. Porque o que haviam comentado conosco é que seriam 10 anos esperando. Aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer mestrado, porque ia dar tempo, né? Comecei uma dieta, porque ia dar tempo. Começamos um novo projeto, compramos um terreno para fazer uma casa, porque ia dar tempo. Esperamos 6 anos. Então,
Então, no início de fevereiro de 2023, há um perfil que você preenche quando você se coloca como adotante. Nós tínhamos colocado, então, independente de raça, de etnia, até 3 anos. Então, em fevereiro, nós resolvemos abrir um pouco mais o perfil e aceitar também crianças com necessidades especiais, tratáveis e não tratáveis. Porque o que acontece? Há um mito no Brasil de achar que tem tanta criança disponível para adoção. E não é assim, gente. Para fazer a retirada de uma criança de um seio familiar é algo muito sério. Tu tem noção do problemão que é isso no colo de uma pessoa que não tem noção? É muito sério, é muito sério. Então, quando chegou a mensagem, eu estava no mestrado, eu estava no meio de uma dieta, eu estava no meio de um processo de construção de uma casa. Então, foi tudo junto. Não tinha muito o que fazer. E, lógico que, como primeiro movimento, né, falei pro meu esposo... Não, desculpa, esse foi o segundo, que o primeiro foi... Meu filho chegou! Né? Eu saí correndo, que nem uma louca, uma desesperada. Eu tava no início da aula e te dizer que aquela tarde não passava, porque eu precisava entrar em contato com a vara, com o juiz, porque, meu Deus... E assim, acontece que, como criança especial, o Braia vem pra gente com 2 laudos. Surdez e autismo, 3 não verbal. Então... Quando a gente fez essa abertura, o que acontece? Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 8 mil crianças disponíveis à adoção. E 40 mil famílias dentro dessa fila. Na fila para adoção. Então, tem muito mais adotantes do que crianças a serem adotadas. Só que o que acontece? Tem um perfil. 38 mil só aceitam brancos. Desses, grande parte são meninas. Porque se tem aquela ideia de aconchego familiar e tudo mais. Então, os especiais mesmo... acaba ficando. Nós éramos a família mais próxima, estávamos a 600 quilômetros de distância do Brian. 600. O Brian é de onde? O Brian é do interior do Rio Grande do Sul. É do interior do Rio Grande do Sul. Isso. Aí não é uma situação como você pensa naquele sentido de Stuart Little. Tu vai lá, gostei daquele, dá pra mim, vou levar pra casa. De todas as crianças, escolhe-se o rato, né? Não é assim, tá? Mas o que acontece? Nós tínhamos um período de aproximação. Então, todo final de semana foram 7. Nós íamos pro Rio Grande do Sul, saíamos da sexta-feira de madrugada, chegávamos lá no sábado. Eram 8 horas de viagem. Ficávamos 6 horas com o menino e voltávamos. Isso. Então, aos poucos, vai se ficando mais tempo com a criança. Aí, no início, tem uma cuidadora que fica próximo. Até para que ele tenha mais possibilidades de link, de ligação com a família. Então, é toda uma construção. O Ministério Público deu vistas logo na 3ª semana, porque foi muito imediato. Meu Deus, é aquela situação no estilo que, assim, o Rodrigo é um lady. Então, quando a gente chegou lá... Não, eu vou até levantar, gente, porque o que acontece? Quando a gente chegou lá, o Rodrigo estava sentado, ficou esperando a criança vir, e eu lá na porta. Né? Esperando. E quando eu vi aqueles olhinhos escuros, cara, é meu. Nem é do Rodrigo, é meu. É meu. Era meu e bateu ali num sentido que eu senti uma ligação muito forte. O Brian já era nosso filho nesse sentido. Então, até como professora, eu percebi 2 coisas nesse momento. O Brian não era surdo e ele não era autista 3. Então, a gente percebeu que, opa, peraí, não, tem alguma coisa errada no processo, mas vamos seguir. Então, no dia 25 de junho, nós pudemos finalmente trazer ele para casa. Mas isso não significava que ele era nosso. Ele era nosso perante os olhos de Deus, mas não dentro da sociedade. Então, a certidão nova mesmo só foi sair no dia 30 de abril. Caraca! Do ano passado. Do ano passado? Demora. E mesmo assim, o que acontece? O Brian foi uma devolução. A família que havia adotado ele anteriormente, percebendo toda uma dificuldade de desenvolvimento do menino, devolveu. Caraca. E aí, pensa conciliar tudo isso dentro do Brian. Dentro do Brian. Por isso que eu demorei até um certo tempo para correr atrás e ver de verdade o que tinha. Porque havia algo, eu percebi, era nítido. Mas era primeiro necessário colocar ele dentro desse seio familiar, essa proteção, para que ele se sentisse, não, essa é a minha família. A primeira vez que ele falou mãe, e sim, o Brian não é autista 3, não verbal. Nossa, eu tava do lado de cada cama, eu pulei pelo Rodrigo do tipo, sou eu!
errou, né? Sou eu. E então, com o tempo, a gente fez o Bera. Ele não era surdo, era por conta do espectro mesmo, que ele respondia quando queria. E eu comecei a perceber que haviam coisas que era possível dar suporte. Então, eu com ele direto, tá. Os exercícios que eu via no YouTube, por exemplo. O Luna, ele é um psicólogo específico na área do TEA, que ele ensina bastante coisa. Então, eu busquei, do máximo possível, me absorver desses conhecimentos para ajudar o meu filho. E claro que, de novo, no meio de tudo isso, eu estava no mestrado, eu estava como professora, eu estava como mãe. A vida não parou, né, Nossa, Mirella? não parou. Para que eu percebesse as necessidades do meu filho e para que eu tivesse tempo para dar esse suporte. Então, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ô, Mirella, eu tenho uma pergunta, porque assim, quando tu fala para uma mãe que vai gerando no ventre um filho, isso é sempre uma hipótese, né? Sim. Mas eu vou acreditando que a mãe vai também se entendendo como mãe nesse processo de 9 meses. Aham. Para a adoção, quando é que a mãe nasce dentro da mulher? Ai, Clênio, essa pergunta foi profunda. Essa realmente também estava fora do script. Eu não saberia te tecer uma resposta objetiva nesse momento. Quando é que tu se tornou mãe? Quando é que tu sentiu? Porque uma coisa é, quando o Brian me chamou, é óbvio, né? Meu Deus, é o ápice daquilo que a gente esperava. Por duas coisas. Por me chamar de mãe e por ele falar. Olha, né? eu te dizer que foi no momento que eu recebi a mensagem que ele existia. Parece que Deus já tinha tocado meu coração e disse, ó, tu não pediu? Tá aqui. Cara, isso me arrepia. Vai lá. Caraca. Era ele. Era ele e era ele. Não sei te explicar. Como é que pode, né? Às vezes a gente fica se perguntando, e no Instituto a gente tem recebido muita gente, atende muita gente. Às vezes as pessoas perguntam assim, ô Clênio, como é que a gente sabe que ama alguém? Eu sempre digo, a gente sabe, mas o como é sempre muito difícil. Porque quando a gente precisa provar muitas coisas, quando a gente precisa de muitas provas, comprovações, reforço, validações, cuidado, porque talvez não é amor. Porque quando é amor, a gente sabe, a gente sente, a gente olha e diz, não sei o porquê, mas é. E quando tu relatou os olhinhos do Brian chegando, parece que vem na cabeça da gente a cena do Rodrigo, quem conhece o Rodrigo, sentado, perna cruzada, olhando, e tu já pulando. E é muito notório isso, e a gente vai percebendo que no processo de adoção, isso também é muito importante a gente entender. Porque a gente ainda tem um tabu social também quando fala de adoção. Nossa. Né? Então, talvez tu já tenha escutado isso do tipo, mas por que, Mirella? Vocês não podem ter filhos? O que houve, né? Ou ainda, dentro de sala de aula, brincadeira boba dos alunos, seu adotado. Ué, você tem noção que o adotado foi escolhido e que talvez você tenha sido um tirozinho que deu errado entre seus pais? Tenso, né? E como lidar com isso como mãe e lidando direto com o filho, sabe? O Brian já chegou, já passou por alguma coisa desse tipo, já relatou. Talvez tenha passado e não relatado, né? Mas tu sente que isso também existe? Como é que é esse trabalho com ele? Então, no nosso círculo de amigos, eu diria que a gente é muito abençoado nesse sentido, que foi muito acolhedor. Foi no sentido de, nossa, mas que legal, tá chegando a criança. E nós temos um relacionamento de 10 anos. Então, a gente sempre planejou e sempre esperou a chegada dele e a chegada desse momento que não construiria, mas aumentaria o nosso abrigo familiar, né? Então, ele tem 4 anos. No momento, eu não vejo nada que seria alguma coisa no sentido de ser implicante nesse sentido. Mas é algo que eu trabalho já dentro de sala de aula. Por questões de bullying, por questões ser o adotado. E não é assim. Somos uma construção social. Então, se a gente conseguir logo, né, retirar esse vínculo, essa estigma do, é o adotado, é o menino do laudo, e entender que o seu próximo também é seu irmão e você vive contra a sociedade... É humano, né? É humano. E eu tenho percebido, a gente tem perdido muito, talvez, a humanidade. E eu não digo nem só nesse aspecto, mas em todos os aspectos de relacionamento, de vida. A gente tem percebido que a gente quer dar inteligência para as máquinas, mas a gente está ficando ou frio como elas, ou tão instintivo como os animais. Certo. E não que não o sejamos, né? Mas parece que o uso da razão tem vindo
de maneira muito intensa nos últimos tempos nessa polarização, me desculpe a expressão, idiota que a gente tem vivido nesses últimos tempos, em que parece que ser equilibrado virou raridade no nosso meio, né? Se você não é de um lado, então provavelmente você é do outro. E não é assim. E a gente tem vivido um estigma disso em várias situações, Sim. né? Eu escutei nesses dias no Instagram algo que me chocou, um vídeo de um pai falando sobre o não querer que o filho dividisse as coisas, que ele tem que entender que aquilo é dele, essa história de viver em comunidade é uma besteira. E aí eu fico olhando para dentro da escola o desafio que é mostrar que vivemos socialmente e, às vezes, vivemos um fracasso social exatamente por isso. Por ser individual. Individualmente, eu sou corredora também, tô tentando, tá, gente? O peso tá difícil, mas eu vou voltar. E, assim, quando eu corro sozinha, eu até consigo ir longe. Eu consigo vir de Navegantes, faço ali toda a parte da praia de Itajaí e retorno. Mas quando eu tô com o Rodrigo de bicicleta do lado e com o Brian, é muito mais divertido. E, assim, quando a gente percebe, a gente tá em penha. Coitado dele que tem que voltar, né? Com o Brian atrás de bike, assim, ó, né? Mas sozinho a gente não faz nada. Se eu não tivesse uma equipe junto comigo nesse processo, talvez hoje eu estaria quebrada. Eu tive psicólogo, eu tive todo o apoio do Ministério Público, eu tive uma fono maravilhosa, fantástica, que me deu exercícios para que tivesse esse desenvolvimento do meu filho. Claro, hoje ele ainda está caminhando. Estamos há 2 anos juntos, mas ainda é um processo de crescimento. E, por muito tempo, acredito que ainda vai ser um processo de crescimento. Se é que algum dia vai parar. Não, acredito que não. Meu Deus, eu tenho 34 anos, se duvidar, eu vou na casa dos meus pais, eu quero dormir no meio? Não pode. Como é que pode isso, né? Isso é muito real. Mirela, quero ir para uma pergunta. Como é que tu se tornou professora? De onde surgiu esse desejo, né? Então, a gente veio falando da maternidade, mas eu quero entender. Hoje tu dá aula aonde? Em Navegantes. Eu trabalho no Gravatá e na Volta Grande. Gravatá e Volta Grande. De onde é que surgiu essa... Desde criança você disse assim, eu tenho muita vontade de ser professora, eu brincava sendo professora. Como é que surgiu esse rolê na tua vida? Eu brincava de ser professora. Eu queria ser cantora, mas quando eu descobri que o meu timbre de voz não me auxiliaria nesse caso, né? Aí eu brincava de ser professora, mas houve um tempo que eu queria ser freira. Sério? Sério, Caraca! Eu queria ser freira, então... Houve um evento da igreja aqui do São Vicente e me colocaram para cuidar, assim, de uns 40, muitas crianças. E então, para acalmar eles, eu tinha 15 anos na época, eu comecei a explicar sobre Egito Antigo. E aquilo ali foi um boom na minha cabeça. Cara, aí conversando, né, com as lideranças da igreja, eles me disseram, então, Mirela, o celibato não é pra você. A vida sacerdotal, então, eu comecei a perceber que Deus tinha um plano diferente pra mim. E esse plano diferente era a sala de aula. E eu tô aqui seguindo o plano faz 16 anos. Tu é há 16 anos professora? 16 anos professora. Eu comecei jovem. 2? Não, mentira. Tô no auge dos meus 20 aninhos. Claro. Pitei o cabelo à toa, né? Não, mas eu comecei jovem, comecei logo no 3º semestre. E o que acontece? Foi tudo o desenrolar, porque quando eu entrei na faculdade, inicialmente eu ia fazer Direito. Foi 6 meses que não me davam sentido. Chegou a começar Direito. Depois eu comecei a fazer errado, que aí eu fui pra, né? E quando eu já tava ali algumas semanas, eu não me encaixava. Então eu comecei a ser rata Univale. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, rata Univale. É você entrar na sala dos outros cursos e ficar lá, ouvindo. E em História eu me encontrei. É isso. Aí começou a ligar as crianças. O Egito Antigo. Quando eu queria ser freira. Fofoca, né? Meu Deus, que pra ser historiador tu precisa de 2 coisas. Curiosidade e gostar de fofoca. Amo os 2. Caraca, que legal. E aí,
acabou entrando na rede pública, foi para Navegantes, trabalhou uma época na rede privada, né? Também, Eu lembro trabalhei. que tu trabalhou, acho que ali no Sinergia, Sim. e foi, inclusive, professora de língua inglesa Sim! da minha sobrinha Johanna. Sim. Ela te amava, tá? Ela sempre falava Johanna. de ti. Meu Deus! Então, tu também deu aula de língua inglesa. Isso, o que acontece? Quando eu estava na o que seria a quinta série, seria o sexto ano, eu gostava muito de língua inglesa, porque eu sou dislexa em língua portuguesa. Mas no inglês isso não acontece, gente. Eu não sei porquê, né? O TH faz todo sentido na minha cabeça. E eu gostava muito, então, assim, meu pai era pescador, pintor naval, minha mãe dona de casa. Então, na década de 90, um curso de inglês não tinha como. Eu aprendi com a vizinha da frente. Ela fazia curso de inglês. Então, a gente brincava de escolinha. Nesse momento, eu era aluna. Tu era aluna, né? Eu era aluna. Bem obediente, tá, gente? Aí, eu comecei a aprender inglês e tomei gosto. Tanto é que no ano de... Eu entrei na faculdade em 2009 e existiam vários textos históricos que, para ter mesmo a fluidez, precisava pegar na língua nativa, que era a língua inglesa. Então, eu conseguia fazer a leitura e, para mim, isso sempre fluiu muito fácil. Muito fácil. Em 2012, então, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. Passei um tempo lá. Caraca! Desculpa, eu, né? Estou lidando com alguém próximo à rainha. Ela estava ocupada no dia e eu não tomo chá. Não. Então, isso me abriu muitas portas. E o inglês, ele sempre teve um lugar especial no meu coração. Não como língua de poder, mas como uma língua que conecta. Porque quantas pessoas, né, falam língua portuguesa no mundo? Então, quantas pessoas falam língua inglesa? A maior forma de eu atingir o mundo e fazer a minha transformação seria falando inglês. Caraca, é apaixonado por história. Porque parece que o inglês entrou exatamente para ampliar essa paixão, né? É bem isso. Sou apaixonada pelo meu marido e por conhecer ele, ver ele como pai, ampliou tanto quanto. Caraca. No mesmo sentido. Só uma pergunta em relação a isso. O Rodrigo também é formado em História. Como é que vocês se conheceram ali? Como é que foi o rolê de conhecer? Era um encontro de historiadores e encontrou o Rodrigo Moté nessa situação? Não, foi num show de rock. Estamos lidando com uma mãe atípica, professora de História que dá aula de inglês e ama rock. E ama rock. Foi num show de rock. Foi uma postagem do Facebook. A gente já havia se conhecido, já conversava, só que eu não dava trela pra ele, tá, gente? Desculpa aí, eu tava em outro relacionamento. Aí depois da minha separação, depois da separação dele, eu tava em outra vibe. Ele chegava assim, né? Oi, bom dia. Sou difícil. Vou dar trela pra esse aí, chulezento. Aí ele fez uma postagem dizendo que um grupo de amigos deles ia tocar. Convidei o meu primo, tava solteiro, ia cair no rolê, um rockzinho, né, tal. Cheguei lá, ele olhou pra mim assim, nossa, mas tu parece menina de shopping. Aí eu fui entender o que é o conceito de menina de shopping. Essa é nova pra mim. Você nunca ouviu falar menina de shopping? É basicamente isso, uma menina de shopping, né? Não anda na praia, não vai nesses rolês aleatórios. Se duvidar, eu encontrava até o Ronaldinho Gaúcho no meio. Porque, olha, é nisso. E desde o primeiro dia... Vai fazer 10 anos isso. Desde o primeiro dia até hoje, a gente só ficou 4 dias separados. Caraca. 2 no acampamento. 2 no acampamento de educadores. 2 no acampamento de educadores. E 2 quando eu precisei fazer ir num congresso no Rio Grande do Sul por conta do mestrado. Caraca, que legal. Hoje, então, a tua vida educacional, o Rodrigo também tá na vida educacional, Navegantes, aqui em Itajaí, né? Isso. Tu trabalha quantas horas na educação? Formalmente ou informalmente? Vamos lá. Como tu quer responder de maneira pública? Porque o que acontece? Que as pessoas acham que o professor, ele entra na sala de aula, dá o show dele e vai embora. Agora, o que eu carrego dentro do meu carro... Carro e bolsa de professor. Nossa senhora, é tipo a bolsa da Hermione do Harry Potter, que tu vai tirando coisa, né? A bolsa do gato Félix, é mais ou menos isso. Porque o que acontece? Para fazer um slide bom, é preciso ter tempo. Então, assim, por mais que a gente tenha a hora atividade, há situações que...
é curto pro tanto de coisa que vem e pipoca na mente do professor, né? Então, assim, ó, eu espero o Brian dormir, o Rodrigo vai ter o tempo dele de jogar, eu sento e vou fazer meu slide, faço as correções. Eu sou a professora da figurinha, sim, eu gasto meu dinheiro para comprar figurinha pros alunos. Ai, que legal. Isso é uma briga lá em casa, né? Ah, como assim? É só imprimir? Não, não é só imprimir, tem que ser uma figurinha bonitinha, de capivara, de preferência. Então, tem toda essa construção. 40 horas no município são 4 manhãs e 4 tardes, né? Mas tem a hora atividade ali no meio e esse trabalho continua em casa. E assim... Correção de prova, preparação de aula... Tudo estudo, isso. E ainda nesse meio tempo, puxando de novo, procurando meios de melhor dar suporte ao meu filho, brincar. Então, eu espero ele dormir. Por isso que eu tô com esse semblante aqui, ó, de guerreira. Então, nós estamos chegando num momento muito importante. Eu quero falar para você que está em casa que nós temos exatamente agora um momento muito importante que é chamado Momento Citolab. A Citolab fica em Navegantes. Então, nós vamos falar sobre o cuidado de saúde. E no Momento Citolab, nós temos uma caixinha misteriosa que eu vou pedir, Mirella, que você retire dessa caixinha uma pergunta. Só uma? Só uma pergunta. Leia a pergunta e responda, né? Vamos ver o que vem por aí. Uou! Primeiro, se tu entende a minha letra, né? Eu sou professora, pode deixar. Vamos lá. Como lidar com a ansiedade hoje? Não, nem tem ansiedade, né? Professora... São poucas coisas. É tranquilo. Então, como eu comentei antes, a gente precisa ter um grande suporte. Então, assim, eu tenho médicos que me assessoram nesse sentido. Eu preciso de medicamentos para dar aquela baixada, poder descansar melhor, poder recapturar o meu corpo e a minha mente do decorrer do dia. Então, preciso muitas vezes fazer um esqueminha ali para que eu consiga me reconectar comigo mesma. A ansiedade é algo muito presente hoje em dia, né? Professores, alunos e toda a galera, né? Exatamente. E aí? Meu Deus. Você que está em casa e precisa cuidar da sua saúde, a Citolab há 24 anos cuida da saúde tua e de toda a tua família. Então, conheça mais e venha saber mais sobre todos os trabalhos da Citolab. Bora lá, Mirella, vamos continuar nosso bate-papo, porque hoje tá muito especial, né? Então, vamos lá. Mirella, tenho uma pergunta também voltada aí para a sua maternidade. Quais os maiores desafios de ser mãe? De ser mãe? É que não tem manual de instrução. Ninguém te conta como que vai ser. Simplesmente, esse aqui é o teu filho e do que se alimenta? Faz fotossíntese? Não faz? Como lidar, né? Mudou muito tua rotina? Muito, mas... Assim, ao mesmo tempo que muda, que antes o tempo de ser mãe, ele é frenético. Quando se torna mãe, tu quer que o tempo congele. Porque cada sorriso, cada movimento, tu olha ele pegando uma colher assim, tu... Que talento! É todo um apreço. O tempo, ele muda também. A passagem de tempo muda. Cansa? Óbvio que cansa. Não vou aqui romantizar. Mas, ao mesmo tempo, te preenche de uma forma que nem dos meus melhores sonhos eu imaginaria. Faria todo esse processo de novo? Faria. Mesmo. E te dizer que, assim, vale a pena até hoje, todo momento. Quando eu vejo o Brian tentando falar uma palavrinha... ele veio com uma atividade da escola. Catatuta. O que é uma catatuta? Eu consigo entender perfeitamente. Uma catapulta. Ele fez uma catapulta. Então, coisas que você ensinar é algo divino. Tanto dentro da sala de aula, quanto... Como mãe, é muito diferente, Clênia. Uma coisa assim, você tá lá, tem o conteúdo, e eu trabalho com os maiores. Então, assim, a curva de aprendizado dos maiores é aqui. Agora, das crianças pequenas... É absurda, né? É absurdo, é de um dia pro outro. Então, assim, o Brian, ele não falava. Ele falava auauá e auá, né? Que é auauá, aua e uva... Era a palavra que ele tinha. Então, quando eu queria que ele mostrasse alguma coisa, ele falava e apontava. Aí eu comecei com ele. Vê, mamãe. Vê, mamãe. Vê, mamãe. Vê. Quando saiu o V a primeira vez na aula de natação, eu ensinei!
aí, né? Então, tem todo um contexto. Te dizer que dá trabalho? Muito. E não é remunerado. Não é remunerado. Dá muito trabalho, mas vale a pena todo instante. É aquela situação que a gente pensa que maternidade, paternidade não é um amor meritocrático. Não é porque você merece. É porque aquela pessoa precisa de você. E quando você entende isso, tu tem uma releitura totalmente diferente da vida, das coisas, das pessoas. E você consegue perceber que você faz a diferença. Isso é grandioso. Se tu pudesse voltar há 6 anos atrás, ou um pouquinho mais, né? Foi um processo de 6 anos, está há 8 anos atrás. Não, 6. Ah, tá, 6, perdão. E é isso? Ele sabe contar, eu sou de história, gente, calma. Né? Foi 6 anos até a chegada do Brian e tá há 2 anos ali com ele, correto? Certo. Então, se tu pudesse voltar há 8 anos atrás e dar um conselho pra Mirella lá de trás, o que tu falaria? Confia. E vai. Confia. Espera, ele tá chegando, o teu filho vai chegar, Deus sabe o que faz. É aquela situação, eu tinha um plano para a chegada dele, Deus tinha outro. Então, eu pretendia terminar o mestrado, eu pretendia terminar minha casa, né? Veio tudo junto. E como é que tá o rolê? Terminou o mestrado agora? Terminei, agora sou mestre. Mestre em educação. Em educação? Tu fez onde? FURB? Na FURB. Na FURB. Isso. Muito bem. E a casa? Tá indo, faltam somente 34 anos e 6 meses. Eu tenho 2 Bíblias em casa, uma que eu leio e outra que eu pago. Tipo isso. É mais ou menos Nossa, isso. só tem uma que você paga? Tem alguma coisa errada lá em casa, porque... Não. Tem muitas outras, né? Tem muitas outras. ali Eu acho que são várias camas, aí tem várias cabeceiras, assim, né? Não faz sentido nesse rolê. Muito legal. Eu já estive contigo também no acampamento de educadores, né? A gente tem a experiência ali na igreja de São Domingos, na paróquia de São Domingos, em Navegantes. E tu nos deu a honra de participar ano retrasado, do acampamento de educadores. Foi um ano antes do Brian chegar. Foi em 2022, se eu não me engano. 2022, isso. Tu Porque estava conosco. No dia 25 de julho, estava no acampamento. Um ano depois, eu tive autorização para trazer meu filho para casa. Caraca. E aí eu lembro que a gente fez toda essa caminhada. A Mirella é alguém ligada à espiritualidade? Até hoje. Até hoje. E para sempre. Eu acho que se a gente se desligar dessa ideia de... Não dessa ideia, desse sentimento de se sentir protegido, que há um plano para nós. Quando a gente deixa de acreditar, qualquer coisa serve. E não é assim. Eu não sinto assim. Eu sinto Deus quando os meus alunos conseguem reproduzir, né? Ou pensar com os próprios pensamentos, matérias, conteúdos. Eu vejo Deus quando o meu marido, percebendo que eu tô extremamente cansada, ele lava a louça. Divino, né? Para por aí, que a minha esposa está escutando e vai dar ruim, tá? Compra uma máquina de lavar louça. É maravilhoso. Nossa, é a garantia de um casamento de pelo menos 30 anos. Né? Então, são todas as situações que eu me percebo amparada. Tanto como educadora, mãe, esposa, motorista, né? Que o trânsito também não é brincadeira. Então, hoje mesmo a gente estava conversando lá no médico, antes de eu vir para cá, que, eu não ando de moto porque eu tenho medo dos outros. Mas se for assim, você também não anda de carro. Se for assim, você não sai de casa. Então, ter a certeza de que há alguém que me ama muito e me protege, me faz caminhar todos os dias. Caraca, que legal. Então vamos agora para mais um momento aqui do nosso Sapiens Cast. Esse é o Momento Deserto Florido. Se você não conhece, ou se você já conhece, o Momento Deserto Florido é o momento em que nós falamos de uma experiência muito difícil que floresceu. Por quê? Porque o Instituto Sapiens, ele tem a Rosa do Deserto como o símbolo do Instituto. E o interessante da Rosa do Deserto, que diferente do cacto, a Rosa do Deserto tem a capacidade de não apenas sobreviver, mas ela vive, mesmo em ambientes áridos e difíceis. A Rosa do Deserto tem a possibilidade de florescer e mudar o ambiente. Então, a partir de agora, esse é o momento do Deserto Florido. Editor, chama a vinheta! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então, bora lá, Mirella. Qual o momento será? Se existe, né? Pode ser que não tenha existido, pode ser que a professora Mirella nunca tenha passado por isso, mas
Existiu algum momento de deserto na sua vida e de florescimento? Ah, sem dúvida. Se a gente fosse contar nessa caminhada, foram em inúmeros momentos isso ocorreu. Mas o que de fato me marcou foi quando eu precisei pedir ajuda. Que assim, foi muita coisa, muito junta. Então, no ano de 2023, com a chegada do Brian, e estudo, e casa, toda uma nova logística, eu ainda estava de licença maternidade, então eu tinha esse espaço. Então, no ano passado, eu tive que voltar para a sala de aula, 40 horas, e... Cara, eu senti o peso do mundo, mas eu sabia que eu não estava sozinha, mas eu senti o peso do mundo. Então, ali, em maio, eu quebrei. Em abril, eu quebrei. Caraca. Eu precisei pegar a primeira licença da minha vida. Gente, eu tinha trabalhado até então 15 anos na educação sem precisar pegar uma licença. Nem para retirar o dente do siso que eu fazia depois do horário, no outro dia eu vinha assim, né? Mas eu precisei parar. Eu fiquei 2 meses de afastamento para respirar, para me recompor, o que foi muito bom, no sentido que eu pude dar maior espaço para os meus estudos. Eu pude adiantar muita coisa. Em 2 meses eu consegui concluir a minha dissertação. E então, eu conseguia deixar o Brian não no período inteiro, não de manhã e à tarde, que era muita coisa para ele. Mas no meio da tarde eu conseguia pegar ele, passava no parquinho, eu conseguia cuidar da minha casa, eu conseguia me aproximar do meu esposo, porque era aquela situação que ele chegava em mim, o que é? Chega não. Desculpa, gente. Foi mal, né? Mas foi uma reconexão. Eu precisei parar para respirar. Então, hoje, claro, eu tive perca salarial por conta disso, mas pensar e colocar tudo isso numa balança fez com que eu repensasse até quanto vale a pena. Então, assim, por mais que eu amo sala de aula, eu amo ser mãe, mas há aquele momento que eu precisei parar, respirar e... Vamos lá. O que é prioridade? O que dá pra fazer? No início do podcast, você me contou, dá pra dar conta de tudo? Claro que não, gente. Não tem como. Eu durmo, eu sou um ser humano, tenho necessidades fisiológicas, gosto de assistir Pica-Pau, essa é uma parte boa, né? Mas eu precisei colocar em uma balança e perceber o quanto que a vida estava exigindo de mim e quanto que eu poderia dar. Então, assim, para mim foi uma decisão muito difícil me afastar de sala de aula, porque, nossa, de 18 anos da minha vida sem sala de aula, né? Comecei com 18 anos, 15 eu estava em sala de aula. Então, me afastar da sala de aula foi um baquezinho. Um desafio. Foi um grande desafio. Mas foi necessário para o florescimento. Nossa, voltei cheia de ideias, voltei cheia de coisas. Consegui me reconectar com a minha família. Os meus amigos me ajudaram muito, foi um grande suporte. Então, esse foi o meu reflorescimento. E em meio a tudo isso, olha como é interessante. Eu consegui pensar em estratégias e consegui também observar que outras pessoas também passavam por esses momentos desérticos. Aonde que, nessa época, eu comecei já a esboçar algumas coisas do que seria o livro da maternidade atípica. Então, ali eu comecei, quais foram os desafios? Como que eu ajudei o Brian a falar? Como que eu fiz o desfraude dele? O desfraude dele não foi fácil. Foi muito difícil, porque não é uma criança que dizia, mamãe, preciso ir ao banheiro. Ele falava, Percebeu a diferença do cocô e xixi? Então, eu precisei criar um sistema de desenhos pela casa para a gente conseguir, da melhor maneira possível, compreender, ele se fazer entender e dali expandir o seu vocabulário. Então, eu coloquei tudo que eu aprendi, pelo menos nesses grandiosos 2 anos, né? Nesse livro, nessa construção, para poder também ajudar outras mães desesperadas, né? Sejam atípicas 1, 2, 3, ou aquelas que ainda desconfiam, enfim. Caraca, esse foi o momento deserto florido. E agora, então, vamos falar do livro, né? Beleza! Que legal! Tu tá lançando um livro. Então, me conta aí como é que foi o rolê, da onde veio essa ideia, como é que as coisas aconteceram? Então, foi dentro da FURB mesmo, muitas pessoas disseram, por que tu não escreve dele? Por que você não escreve do Brian? E tem uma matéria específica que é Direitos Humanos sobre a Perspectiva da Educação Inclusiva. E eu comecei a ler e encontrei bastante registros nesse sentido, porque até então a minha dissertação é docência compartilhada na educação bilíngue. Né? Então eu pensei na educação compartilhada no sentido de sala de aula. Então eu comecei a
a esboçar alguma coisa, escrever sobre como que eu poderia ser uma professora melhor. Porque quando você tem dentro de casa, faz toda a diferença. O professor começa a enxergar também com maior clareza a nossa sala. E isso faz muita diferença. Para mim, fez. Então, ali eu comecei a escrever dicas de mim para mim. E essas dicas eu fui guardando, fui colocando. E acabou que se tornou um livro tranquilo, assim, 170 páginas que foram construídas ao longo de um determinado período. O livro, ele tá em pré-venda ainda. Então, tá com desconto. Corre lá no Clube de Autores. Eu ia dizer isso. Onde é que a gente encontra o livro para compra? Tá no Clube de Autores, você consegue fazer a compra dele. Ele vai começar a ser impresso a partir do dia 9 de abril. No início de maio, nós vamos estar com um stand também ali na Livraria Catarinense. Então, a data ainda não saiu, mas estamos aguardando. E, no mais, ele vai estar tanto disponível como e-book, como daquela galera que gosta do papel. Ama um livro de papel. Nossa, Também é uma sou delícia. apaixonado por poder marcar, por poder riscar, por poder deixar dobradinho ali. E ainda eu sou viciado em não deixe orelha no meu livro. Por favor. Só eu posso. Só eu posso. Ei, mas que legal, tá? Que legal ter a possibilidade de enxergar na maternidade atípica um grande florescimento e ajudar outras mães que passam por esse processo ou querem nesse processo, né? Ou querem entrar nisso, tem muito medo. Tu pode contar um spoiler aí pra gente do livro, de um gostinho especial de alguma coisa que tu diz assim, cara, isso aqui ganhou meu coração no livro. Pictografias. O que é isso? É o uso dos desenhos de comunicação. Esses desenhos de comunicação fazem toda a diferença. Então, inicialmente, o que o Brian via como um xixizinho e um cocôzinho, com o tempo se tornou: mamãe quer xixi, mamãe quer cocô. Então, eu consegui retirar esses desenhos ao ponto que eles seriam um suporte, mas não a minha estrutura. A estrutura. Caraca, que legal. Mirela, o tempo passa voando, tá? Voando. A gente já tá nos finalmente do nosso Sapienscast de hoje. E antes de encerrar o Sapienscast, eu gostaria de te pedir, assim, um conselho para mães atípicas. O que tu diria, não agora para Mirela de 8 anos atrás, mas um conselho para as mães atípicas ou que estão já com o laudo do seu filho, ou estão ainda em busca de construção desse laudo, ou desconfiadas de alguma coisa em relação ao filho. O que tu diria para essas mães? Então, eu vou falar diretamente para a nossa audiência ali, ó. Não vivemos sozinhos, vivemos em conjunto, em sociedade. Procurem ajuda. Há muitas mães, assim como nós. A gente tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Instagram, de Face. Procura, porque elas também estão procurando e uma hora a gente se encontra. E quando a gente se encontra, a gente tece muita coisa e quem ganha são os nossos filhos. Muito bem, essas mães existem, né? Existem. E eu acho isso muito interessante porque a gente tem visto muitas clínicas se multiplicarem por aí para cuidar dos filhos atípicos. Mas às vezes nós vemos um pouco cuidado com as mães e às vezes as mães, e principalmente as mães, não estou negligenciando a função paterna, né? Mas a gente percebe que muitas mães carregam nos ombros quase a missão ou o desafio de cuidarem sozinhas dos teus filhos, colocando essa autorresponsabilidade e entendendo que eu tenho que fazer isso. E eu tenho percebido que cada vez mais a gente tem visto um adoecimento também das mães, dos pais. Então, nós precisamos também cuidar dos cuidadores, né? Isso. Isso é indispensável. Mirela, vai pensando numa mensagem final, porque agora eu queria falar com você que está em casa. O nosso episódio de hoje foi assim, ó, de arrepiar. Um papo muito legal, muito gostoso. E hoje no Sapienscast, um podcast que fala de empreendedorismo e espiritualidade, trouxe alguém muito especial para mostrar que dá para trabalhar e ser gente, humano, ser profundamente ligado à maternidade e a coisas que fazem sentidos profundos à vida. Porque a gente precisa entender que o que a gente faz para viver
é diferente daquilo que nos faz viver. E hoje nós tivemos uma conversa deliciosa com a professora Mirella. Hoje nós falamos de muitas coisas, dentre elas o amor pela educação, uma historiadora que tem faro, tem cheiro de história, apaixonada por rock, por língua inglesa, apaixonada pela vida, pela sociedade, alguém de um espírito extremamente jovem, mas também comprometida com o amor. É uma mãe que resolveu adotar e que se sentiu mãe quando de fato recebeu a ligação: esta criança é tua. E foi ali que foi o despertar. Nós vimos uma história de uma mulher que teve a coragem de não simplesmente escolher alguém para cuidar, mas alguém para trazer para a vida e para o coração. Estamos aqui com a Mirella. Muito, mas muito obrigado, professora Mirella, que ensina tanta gente, cuida do Brian e agora, com seu livro, vai ajudar tantas mães atípicas também a ajudarem outras crianças. Deixa uma mensagem para quem está em casa, deixa uma mensagem aí para aqueles que nos acompanharam no podcast de hoje. Joia. Os nossos filhos vão muito além de um laudo. Afinal de contas, o amor não tem forma nem limite. É isso. Mirella, muito obrigado, tá? Deus ilumine a tua vida, o Brian, o Rodrigo, a tua família. Foi uma honra te ter aqui. E você que tá em casa, vai lá, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, tá? Quer um livro para te ajudar a cuidar dos teus filhos? Professora Mirella tem um livro, ó, supimpa para te ajudar. Professora Mirella, muito obrigado de coração, Deus abençoe muito. E a você, até a semana que vem. Obrigado! Tchau, tchau! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar, valores que vêm do coração, histórias de todos irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar.